E aí, turma da EJA, fase 1 e 2, bem-vindos para mais uma aula de matemática. É muito bom, muito gratificante receber aqui vocês para mais esse momento em que a gente vai estar aqui trocando ideias. Então, eu quero você aí sentadinho, prestando atenção, pensando junto comigo, resolvendo as atividades para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo, que é o seu conhecimento. Beleza? Então vem comigo e vamos agora começar a nossa aula. Sou Andresa Sacramento e hoje vamos trabalhar a matemática. Então vamos lá. Então a gente hoje vai trabalhar a resolução e elaboração de problemas do campo aditivo, tá? O que é que eu espero que ao final dessa aula vocês estejam entendendo? Resolver e elaborar problemas aditivos, envolvendo os significados de juntar e acrescentar quantidades, separar e retirar quantidades e comparar e completar quantidades, em situações cotidianas, utilizando o cálculo mental. Olha eu aqui de novo para a gente trabalhar as operações calculando mentalmente. Ah, professora, mas a gente precisa aprender lá o algoritmo também, a armação da conta, como a gente realiza aquela conta. Não tem problema, a gente vai aprender também. Mas eu quero que você habitue-se a calcular mentalmente, a pensar, raciocinar e fazer o cálculo sem muita dificuldade, beleza? E a gente vai trabalhar um pouquinho hoje sobre isso. Então, vamos a nossa aula de hoje. E aí eu gosto de começar fazendo com que a gente pense um pouco mais. Vamos pensar, vamos ler aqui o probleminha e a gente começar a pensar nesse problema, nessa resolução, para poder a gente entender o que eu vim tratar aqui hoje, tá? Então, vamos à leitura do nosso problema para a gente resolver. Na festa de final de ano dos alunos das turmas da EJA, ficou combinado que os homens levariam os salgados e as mulheres os doces. Os homens levaram 75 coxinhas e 84 pastéis. As mulheres, por sua vez, levaram 92 bombons e 77 brigadeiros. Aí eu pergunto, quem levou a quantidade maior, os homens ou as mulheres? Quanto a mais? Eita, duas perguntas, professora. Eu acho que é prática, eu acho que é para adicionar tudo isso aí e a gente vai chegar à solução. Presta atenção à pergunta, tá? Quem levou a maior quantidade, tá? Os homens ou as mulheres? Então, eu tenho que primeiro responder isso aí. Eu tenho que saber primeiro a quantidade total de quem? Dos homens e a quantidade total das mulheres, né? Pensando aí, eu já estou dando dica demais, eu não vou resolver agora, porque a gente vai conversar um pouquinho ainda, tá? E ainda tem mais, ó, quanto a mais, né? E aí eu deixo essa deixa aí para vocês irem pensando, quanto a mais, quem levou mais, quem teve a maior quantidade, vai pensando. Tem gente aí que eu acho que já resolveu, que já sabe a solução, mas não deixa de prestar atenção na explicação, que é bem importante. Então, vamos seguir, né? Aí a gente agora, né, antes de resolver o problema, eu quero que a gente entenda o que eu vou trabalhar aqui, tá? Para a gente entender os problemas do campo aditivo, a gente precisa entender as ideias que estão associadas à adição e à subtração. Professora, são problemas do campo aditivo. Por que a senhora está trazendo subtração? Porque a adição e a subtração, elas trabalham em conjunto. Vamos chamá-las de irmãs, porque uma depende da outra, tá? Então, a adição, o inverso da adição é a subtração. E se eu estiver resolvendo a subtração, o inverso dela é a adição, tá? Então, elas são inversas, elas trabalham em conjunto. O que a adição constrói, a subtração vem e desconstrói. Se você faz um cálculo lá positivo, né? Comprei 5 objetos numa loja, né, de canetas, lápis, e ganhei mais 5, adicionei 10. Mas os que eu ganhei, eu perdi.
uma certa semana, perdi lá meu estojo e estavam esses 5 objetos que eu ganhei lá, eu perdi. E aí fiquei com quantos? Os 5 que eu já havia comprado. Então, veja que a gente pode juntar, adicionar, mas ao mesmo tempo, dependendo da situação, eu posso subtrair e reduzir esse valor, beleza? Então, vamos às ideias associadas à adição. São 2, tá? Vamos ver a primeira. Juntar quantidades. Presta bem atenção nesse problema aqui. Não adianta eu só vir falar o que significa juntar essas quantidades. Vamos identificar no problema, então foca aqui no slide. Enzo possui 10 figurinhas e Bruno possui 6. Juntos, quantas figurinhas os dois têm? Então, analisando aí esse problema, né, eu sei que Enzo possui 10, Bruno possui 6 figurinhas, né, mas que operação eu vou fazer? Quem vai me dizer que operação eu preciso fazer? Quem vai me dizer que operação eu preciso fazer, né? Mais precisamente. Então, vejam que na pergunta tem lá, juntos, quantas figurinhas os dois têm? Então, vejam a pergunta, juntos, a ideia de juntar, de agrupar. Então, nós vamos fazer o quê? Uma adição, beleza? E aí, vamos ver aqui, primeiramente, antes de vocês analisarem aqui a resposta, antes da gente ver a resposta, vamos pensar aí nesse cálculo mental. Se eu tenho 10 figurinhas mais 6 figurinhas, está bem prático, né? Eu tenho uma dezena, que vale 10 unidades, e 6, né? Quando eu junto esses dois números, 10 mais 6, 16. Para facilitar o cálculo, grava lá o 10 na cabeça e faz a contagem mental somando mais 6. 10 mais 6, 16. Para aquelas pessoas que ainda têm a dificuldade de adicionar. Para aquele que já sabe, ó, rapidinho, tem um raciocínio bem rápido, 10 mais 6, 16, rapidinho é feito. Beleza? Por que eu estou dando essa técnica de guardar aqui um número maior? Porque é uma forma de você fazer esse cálculo mental. Guarda o número maior na memória e começa a dar continuidade à contagem com o outro valor. 10 mais 6. Então, 10 mais 6 eu vou fazer como? O próximo número vai ser 11, 12, 13, 14, 15, 16. Somei mais 6, cheguei ao 16. Beleza? Então, é uma técnicazinha, dentre outras técnicas de raciocínio que você pode ter de estratégia para o cálculo mental. Então, vamos ver aqui a resposta. Foca aqui na telinha e vamos ver aqui como ficou se você fez aí dentro desse procedimento que eu mostrei, tá? Então, vejamos agora. 10 mais 6 igual a 16. Beleza? Todo mundo entendeu? Mas, professora, eu quero fazer armando a conta. Então, vamos lá para o quadro valor do lugar para você compreender essa armação. Tem muita gente ainda que faz o cálculo de uma dezena com uma representação de unidade, pegando essa unidade e colocando embaixo do número 1. Tem lá 10 mais 6. Em vez de colocar embaixo do 0, coloca lá embaixo do número 1. Cuidado! Porque eu tenho que armar a conta da seguinte forma, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, mais precisamente, ok? Então, vamos ver agora como foi feita essa resolução. Vocês podem observar que o número 10 eu representei como 10 unidades, então o 0 foi para a casa das unidades, e na dezena eu coloquei uma dezena, né? Que é referente ao algarismo que vai ficar na dezena. E 6, que foi lá para a ordem das unidades. Então, 0 mais 6, 6. E a dezena, não tenho com quem somar, vou repeti-la. Ok? Então, eu fiquei com 16. Dúvidas? Vamos para a próxima ideia associada à adição. Vamos lá. Acrescentar uma quantidade a outra já existente. Tem uma determinada quantidade e eu vou acrescentar ao que eu já tenho, tá? Então, vamos ver aqui um problema para que vocês possam entender. Vimos que na escola de Joana há 94 alunos. Se 82 novos alunos forem matriculados, quantos alunos a escola passará a ter? Olha, prestar bem atenção aí.
tem uma certa quantidade já dentro da escola, 94 alunos, foram matriculados, né? Vão ser matriculados, porque ele está perguntando se forem, né? Se forem matriculados. Então, se a escola conseguir matricular esses 82 alunos, quantos alunos agora a escola vai ter? Então, olha a ideia aí, uma quantidade que já existia e vem uma outra quantidade que eu acrescento a essa que já existe. Então, cálculo mental, pensa aí no cálculo mental. Como é que a gente pode fazer? Não está em representação aí de unidades e dezenas, né? Então, vamos fazer o seguinte, pega o 94, tira as unidades, separa o número 4, deixa lá separadinho, quietinho no canto, e pega só o 90, tá? E aí, segura. 82, separa o 2 e fica lá só com 80. 90 mais 80 vai me dar quanto? Pensa aí, 170, tá? Para facilitar, tira 10 do 80, junta lá no 90, 100. Sobrou quanto lá no 80? 70, 170. Use a estratégia que você achar melhor aí para fazer. Ah, faz um bizuzinho. Todos os números que eu adicionar, que nas unidades tiverem 0 automaticamente, somos 2 números da frente. 9 mais 8, aquele númerozinho da casa das dezenas, das ordens das dezenas, que ficou lá o 9 e o 8. 9 mais 8, 17. Na unidade onde estava 0 e 0, repete o 0, 170. Beleza? É mais uma dica de cálculo mental. E aí você pode usar aquela que você achar tranquila. Então vamos lá ver. A gente tem aqui como resposta 94 mais 82. Então foca bem no slide. 90 mais 80. Lembra lá que eu separei? Eu vou pegar o que tem dezenas, né? A representação em dezenas, separada da representação em unidades. 90 mais 80, 170. 4 mais 2, 176. Então, primeiro as dezenas, adiciono, guardo, faço o cálculo das unidades e faço a adição dos dois. Beleza? Tranquilinho? Então, vamos ver agora aqui a nossa primeira classe. Dentro da quadro valor do lugar, a gente está trabalhando a primeira classe, tá, gente? Eu não estou aqui com classe de milhões, nem de milhar, nem na classe do milhar, nem dos milhões, nem dos bilhões, tá? A gente está atrapalhando aí a classe das unidades simples. E aí, vamos lá para a representação do quadro valor do lugar. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Se tiver centena, centena embaixo de centena. Então, 4 mais 2, 6. 9 mais 8, 17. Ô, professor, eu vou colocar o 17 todo na ordem das dezenas? Calma aí. Se eu estou trabalhando aqui na ordem das dezenas, né? Eu tenho 90 mais 80. Lembra lá da decomposição que a gente fez para o cálculo mental? Então, eu vou ter 170. Lembrando que quando eu transformo um agrupamento, lembra da aula passada que eu falei do agrupamento? Que para ter uma centena, eu preciso de 10 agrupamentos de dezena, 10 dezenas, que aí eu vou ter uma centena, ele vai para uma ordem superior. Então, aqui, ó, se eu tenho 17, eu sei que aí são 10 dezenas, tá? Que vai para onde? Para a centena. Lembra daquele agrupamento? Então, é essa relação aí. Então, eu não coloco o número todo aqui. O 7, que representa a dezena, 70, tá? Porque aí o valor 170, lembra lá daquela relação. E aqui eu vou ficar com a centena, né? Lá no número, na ordem das centenas. Entendido? Então, resposta 176. Vamos agora à ideia associada à subtração. Temos 3 ideias associadas à subtração. Ideia subtrativa, que é a ideia de retirar uma quantidade de outra. Vamos ver o problema? Vamos lá. Norberto tem R$100 e vai comprar uma calça de 50. Com quanto ele ainda vai ficar? Olha, ideia de que, gente? Retirar uma quantidade de outra. Estou com R$100, feito Norberto, vou comprar uma calça jeans nova para mim, só que chego lá, a calça é 50. Então, preciso tirar desses 100, R$50 para pagar. Mas vai sobrar, não vai? Então, se vai sobrar,
O que é que eu estou utilizando aqui? Subtração, tá? Estou retirando um valor, subtraindo um valor para ficar com o que sobrar. Então, 100 menos 50, facinho, facinho. Se você ficar em dificuldade para fazer, faz o seguinte. Separa lá em notas de 50. Poderia ser em notas de 10, professora? Poderia. Mas a gente não tem as duas notas de 50, que 50 mais 50 vai me dar 100? Então, faz uma decomposição do 100, 50 mais 50, e depois subtrai os 50, sobrando 50. Vamos ver a resposta? E aí, 100 menos 50, fiz a decomposição do 100, 50 mais 50, tiro 50, vou ficar com 50. Beleza? Então, vamos ver no quadro, valor do lugar. Professor, é subtração, eu posso colocar lá no quadro, valor do lugar? Pode sim, presta bem atenção aqui. Só que agora eu tenho quem? 100 e vou retirar quanto? 50. Olha o sinal de subtração aqui para vocês. E aí, veja que o 0 foi para a casa das unidades, o que está representando as unidades, o 0 das dezenas e o 1 na centena. Lembra lá do 0 aqui, ele está indicando a ausência de valor. Indica que eu não tenho algarismos nas unidades e eu não tenho algarismos de 1 a 9 nas dezenas e nas unidades. Tá? O 0 vai representar aí que eu só tenho simplesmente a centena a ser trabalhada. Uma centena ou 100 unidades. Tá? E aí eu tenho aqui os 50. 0 menos 0, 0, né, gente? Agora aqui, professora, 0 menos 5. Professora, 0 é menor do que 5, eu não posso subtrair. Calma aí, eu não posso subtrair esse valor menor, né? Vamos supor aí, o 0 a gente sabe que a gente transforma ele na dezena, né? Para poder a gente fazer a subtração. Mas se tivesse 1, 2, 3, 4, eu poderia subtrair 4, tirar menos 5 de 4, professora? Calma aí. Não bote na sua cabeça que essa conta não é possível de fazer. É sim. Hoje a gente está trabalhando os números naturais. Então, dentro do conjunto dos números naturais, eu não posso fazer essa subtração. Eu preciso de um número maior para retirar esse valor. Esse número menor que eu vou fazer essa subtração, que ela existe, está lá no conjunto dos números inteiros, que mais na frente a gente vai trabalhar e vocês vão entender um pouquinho. Então, não tirem essa ideia de que não existe subtrair um número menor, né? Um número maior de um número menor. Não existe isso. Existe sim o conjunto dos números inteiros, que lá tá. Lembra lá da conta no negativo, no vermelho, que aí a gente vai lembrar daquele número negativo dos números inteiros, tá? Mas na frente a gente vai ver. E aí, o que é que eu vou fazer aqui então, professora? Eu vou pegar uma centena, não são 10 dezenas? Volta para cá. Volta esse umzinho aqui, ó, que tá aqui nas centenas para cá, que eu vou ter o quê? 10 dezenas. 10 dezenas, não teria que ficar o 0 e ir para a centena, o algarismo número 1? Então, 10 dezenas, tirando 5, eu vou ficar com 5. Então, 100 menos 50, 50. Entendido? Beleza? Vamos para a próxima, porque o nosso tempo está curto. Então, a ideia aditiva, né? Na subtração eu também tenho a ideia aditiva, que é de completar quantidades. Né? Quanto falta? Eu tenho um valor e preciso completar. Está faltando ainda dinheiro. Então, Juvenal tem R$300 na poupança e quer comprar uma televisão de R$600. Quanto falta para ele comprar o televisor? Ó, essa é fácil. Tenho 300, a televisão custa 600, eu preciso ainda juntar dinheiro para comprar aquele televisor, né? Então, a gente já tem a ideia aí de eu preciso juntar. Ah, mas a ideia é de juntar, professora. Mas eu preciso completar. Eu posso ir para a ideia, professora, de que aqui eu vou somar 300 mais 300 vai me dar 600? Posso. Olha a ideia aditiva aqui. Mas é dentro da ideia associada à subtração. Porque eu posso fazer o quê? 600 menos 300, que vai me dar 300. Deu para entender? Então, 600 menos 300 igual a 300. Se eu não conseguir fazer mentalmente esse valor, o que é que eu faço? Decompor os 600 numa representação que chegue a 300 ou próximo de 300. A gente sabe que 300 mais 300 não vai dar 600, então tiro 300 e fico com 300. Beleza? Olha a nossa resposta. Então, 600 menos 300, eu vou ter quem? 300.
E aí vamos ver no quadro valor de lugar essa representação, igualzinha à anterior. 0 das unidades nas unidades, dezenas nas dezenas, centenas nas centenas. Então, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0 e 6 menos 3, 3. E eu fico com R$300, faltando para comprar o meu televisor. Economiza, continua economizando, para comprar aí tudo baratinho, né? Espera a pandemia passar. Então, vamos lá. Então, presta bem atenção agora. Ideias associadas ainda à subtração, eu tenho a comparativa. Quanto a mais ou quanto a menos? Essa ideia também, eu tenho uma relação aí com a adição também. Vejam porque elas são, ó, irmãzinhas, andam ali juntinhas. Porque aqui eu também posso usar a questão aditiva, tá? Marcelo tem 12 anos e Pedro tem 9 anos. Quantos anos Marcelo tem a mais que Pedro? Aí você vai pensar assim, eu vou fazer direto uma adição. Aí vou adicionar 12 mais 9. Calma. Tem a mais, esse a mais não me dá ideia, ela dá uma ideiazinha de adição, mas na operação aqui eu vou fazer uma subtração. Mas por que ela dá essa ideia de adição? Porque você pode chegar ao seguinte, se Pedro tem 9, para ele chegar à idade de Marcelo, que é 12, eu só preciso completar quanto? 3 anos. Né? Então, você faz essa ideia de adição, mas ela é uma ideia dentro do campo da subtração, associada à subtração. Então, o que é que eu vou fazer? 12 menos 9, que vai me dar 3. Beleza? São múltiplos, né? De 3. Então, a gente sabe que 9, né? 12, obviamente, se eu fizer a subtração dos dois, vai me dar um múltiplo de 3, que é o próprio 3. 12 menos 9, 3. Ok? E aí, o que é que eu posso fazer no cálculo mental? Professora, 12 menos 9, tem que pedir a dezena lá para vir dividir. Gente, pega o 10, subtrai o 9, sobra quanto? 1. Agora pega o 2 e adiciona esse 1, 3. Beleza? Olha aí que eu vou mostrar aqui na telinha para vocês. 12 menos 9 é a mesma coisa que eu pegar o 10 menos 9, que facilita para mim mentalmente. Tirei 1, mas não esquece de adicionar o 2 que eu não utilizei. E aí eu tenho a resposta 3. Beleza? Vamos ver no quadro valor do lugar. Tranquilinho. A mesma relação. Aqui você tem que fazer essa associação da dezena, tá? Então, faz aquela relação. Se eu tenho uma dezena, é a mesma coisa que 10 unidades. 10 unidades junto com essas 2 unidades vai me dar 12 unidades. Tirando 9, eu fico 3. Beleza? Tranquilo? Aí, gostei de ver. Então, agora vamos solucionar o nosso problema. Primeiramente, para a gente solucionar o nosso problema, eu não vou precisar ler, a gente já gravou aí, guardou os números, e eu sei que vocês acertaram. Então, vamos lá. Preste atenção na tela e vejam só. Eu fiz a mesma relação. A decomposição, 90 mais 70, tá? Mais 2 mais 7. Então, peguei primeiro as dezenas, fiz essa subtração, ou melhor, aqui a gente tá adição primeiro, tá, gente? Troquei aqui os nomes, mas é adição primeiro. Então, 90 mais 70, porque eu preciso saber a quantidade de cada um. Não vão juntar todos os valores, não. Primeiro os das mulheres, depois os dos homens. Então, gente, presta bem atenção aqui no que eu fiz. 90 mais 70, né? E 2 mais 7, que vai ser igual a 160 mais 9. Adicionei as dezenas, que me deu 160. Adicionei as unidades, que me deu 9, 169. Os homens, 70 mais 80. E separei lá as unidades. 5 mais 4. 150 mais 9, 159. Aí, qual foi a pergunta lá? Quem levou mais quantidades? Não foram quem? As mulheres. Olha a relação aqui, ó. 159 é um número maior do que 159. Então, 169, na realidade, é maior do que 159, tá? Como os números são parecidinhos, a gente às vezes troca na fala, né? 50, 60, tá próximo aí. Então, vamos lá agora prestar atenção quem ficou, né? Por fim, olha lá aquela decomposição também que a gente pode fazer. Eu posso fazer quem? Aqui, ó, para fazer esse cálculo, para descobrir. É fácil, gente. Só aumenta aí 10, né? De 50 para 60, tá aumentando 10. Não é verdade? Mas, para facilitar, você pode fazer 100 menos 100, que são iguais.
60 menos 50 é igual a 10. E 9 menos 9, que vai dar 0. Então, a minha resposta é 10. Então, quanto é que elas levaram? Né? 10 a mais. Tá aí as nossas duas respostas. Só para vocês verem a relação do quadro, valor do lugar, tá? A mesma relação, não esqueçam. E pensem bem, na primeira pergunta eu faço adição. Juntando todos os valores do problema? Não. Só os valores das mulheres e depois só o dos homens. Achei a resposta dos dois, eu vou fazer a relação de quem tem mais. Aí sim eu vou para a subtração, né? Aqui a gente viu, ó, 169 das mulheres, 159 dos homens, a adição feita no quadro valor do lugar e a subtração. Achei os dois valores, agora vou subtrair para saber quanto a mais. Lembra lá aquela ideia do quanto a mais a gente está levando? Aquela ideia associada à subtração? Então, 169 menos 159, 10. Beleza? Tranquilinho? Mulheres, 169, só para a gente fechar. Homens, 159 salgados. Então, as mulheres levaram a maior quantidade, é a nossa resposta, né, da primeira pergunta. E as mulheres levaram 10 itens a mais. Então, essa é a nossa resposta, essa é a nossa aula de hoje. E o que eu quero aqui agora é falar com vocês e deixar aí o recadinho do que a gente aprendeu hoje. Guarda isso aí, tá? Problemas do campo aditivo. Aprender adição e subtração não se restringe a fazer contas de mais ou menos. Acabem com aquela história. Olha o problema e diz, é de mais ou de menos, professora, que eu tenho que fazer aqui. Raciocina, interpreta o problema, analisa o que você precisa fazer para poder dar certo aí a sua resolução. Vê a pergunta, vê o que está pedindo, vê as informações, cuidado com as pegadinhas, tá? Essas operações são da mesma natureza. Vejam que elas são da mesma natureza, elas estão interligadas e podem ser usadas para resolver problemas que envolvem ganhar, perder, acrescentar, tirar e comparar. Cuidado com a palavra perder num problema matemático, tá? Ela é relacionada à subtração, mas ela pode vir num outro contexto. Então, você tem que ter o maior cuidado. Nem sempre ela vai vir associada à subtração. Beleza? Então, tem que ter aí o maior cuidadozinho. Soma, diferença, produto e quociente. Esses termos indicam, respectivamente, o resultado das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Hoje a gente trabalhou os problemas do campo aditivo, adição e subtração. E numa próxima aula a gente vai trabalhar os problemas do campo multiplicativo, multiplicação e divisão. Também está lá em conjunto. Pesquisa por quê? Procura saber por quê. O campo multiplicativo, eu trago a divisão junto também, tá? Então, nossas referências. E aí, foca aqui em mim, né? E aí a gente agora termina a nossa aula. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu espero vocês no próximo momento para que a gente possa continuar com os nossos aprendizados. Valeu e até a próxima aula.